Hello, Sigmores. Opa, muito bom dia, 8 horas e 27 minutos. Para você que se liga com a gente nesta manhã de segunda-feira, 17 de março do ano de 2025. Bom, hoje, conforme já a gente conversou na semana passada, também nas nossas redes sociais, todas as segundas-feiras você terá aqui na Cidade FM o programa Família Atípica e Seus Direitos, apresentada pela doutora Franciele Marconi, que vai trazer assuntos relevantes para todas as famílias marcelandienses, para você que se liga com a gente, seja pelo rádio, seja pelo aplicativo ou pelo site. E assim a gente vai apresentar, né? Creio que muitos já conhecem a Franciele, outros não, porque a partir desta segunda-feira ela estará sempre aqui a partir das 8 horas e 20 minutos no programa Família Atípica e Seus Direitos. Franciele, bom dia. Muito bom dia, Misael, muito bom dia, ouvinte. Pois bem, começando então hoje o Família Atípica, primeiramente gostaria que você dissesse para a nossa audiência o porquê deste nome, né? Até para a gente se familiarizar quais os assuntos, na verdade, que serão tratados durante o programa Família Atípica e Seus Direitos. Certo. É um assunto de muita relevância, importante, né? Sobre o espectro autista, mais conhecido como autismo, né? E eu quero tratar nos programas não só os direitos, mas também a maternidade atípica, como identificar o autismo, né? Trazer mais conhecimento para a população, para a sociedade, para que a gente possa se tornar uma sociedade mais inclusiva, melhorando a qualidade de vida tanto do autista quanto da família do autista, né? Tá certo, então, feito esta apresentação, agora é com você e já no decorrer dos próximos programas, você já conhecer um pouquinho mais da Franciele, né? Ela já estará entrando direto aí na programação a partir das 8 horas e 29 minutos. Franciele, com você. Muito obrigada. Então, como eu disse, o autismo é um assunto que precisa ser discutido com mais informação e acolhimento, para a gente se tornar uma sociedade mais inclusiva e consciente, né? E se você tem um filho, um sobrinho, ou até mesmo você que suspeita que tem esse transtorno, esse espectro autista, eu convido a você a ficar comigo, porque essa conversa é com você. Foi junto com a maternidade que o autismo e outros transtornos do desenvolvimento entraram na minha vida, e sem pedir licença. E a partir de então eu comecei a estudar muito sobre o assunto, me especializar nessa área, né, do autismo, do direito dos autistas, e que eu tomei a decisão que não faria diferença só na vida do meu filho, mas na vida de muitas outras famílias. E é isso que eu quero, ajudar vocês, tá? Bom, eu sou advogada, sou especializada em direito dos autistas, do TEA, e também sou mãe atípica. Então, além da teoria, eu conheço na prática tudo o que está acontecendo. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho o que é o autismo. Às vezes, quem já passa por ele, quem tem um familiar, conhece muito bem. Mas quem não convive com ele, pode ter uma visão errada. Então, o que é o autismo? Muitas pessoas acreditam que é uma doença e que ele pode ser curada, só que não. O autismo ele não tem cura. Tá? O autismo ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, ele afeta a forma como o cérebro da pessoa se desenvolve, impactando principalmente na comunicação, interação social e o comportamento. Mas, como ele diz, ele é um espectro autismo, ou seja, cada pessoa vai se manifestar de uma forma diferente. Não é uma forma de bolo, uma receita de bolo que é igual para todas as pessoas. Ele se manifesta de formas diferentes. Por isso que às vezes é tão difícil fechar um diagnóstico de autismo. O autismo não é uma doença, como a gente disse, né? Mas sim uma maneira diferente de perceber o mundo. Eu costumo dizer muito que o autismo, ele parece aquela caixinha de Pandora. Enquanto a gente pensa dentro da caixinha, com aqueles pensamentos comuns do dia a dia, de uma pessoa comum, o autismo ele consegue pensar fora da caixinha. É muito interessante, é muito interessante. Ele acha soluções que nós, pessoas comuns do dia a dia, não conseguimos achar. E muitas vezes resoluções de problemas. Gente, é uma experiência extraordinária você conviver com o autismo. O autismo, ele parece aquela caixinha de Pandora. Enquanto a gente pensa dentro da caixinha, com aqueles pensamentos comuns do dia a dia, de uma pessoa comum, o autismo ele consegue pensar fora da caixinha. É muito interessante, é muito interessante. Ele acha soluções que nós, pessoas comuns do dia a dia, não conseguimos achar. E muitas vezes resoluções de problemas. Gente, é uma experiência extraordinária você conviver com o autismo. Com uma pessoa autista, ter a oportunidade de conversar com ela, tá?
O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, conhecido como o nosso DSM-5, ele define o autismo como um conjunto de desafios em 2 aspectos principais: dificuldade na interação social e na comunicação, e comportamentos repetitivos e interesses restritos. Além disso, muitas pessoas autistas, eles têm sensibilidades sensoriais, ou seja, a sons, a cheiros, luzes e texturas. Bom, como eu disse, como é um espectro e é diferente em diversas pessoas, na minha casa mesmo, o diagnóstico de autismo foi fechado somente o ano passado. E isso quando já tinha trazido muitas dificuldades. Primeiro a gente teve outros diagnósticos. Primeiro a gente passou pelo TOD, pelo TDAH, pelo TAG, até a gente fechar o diagnóstico de autismo. O Joaquim, ele já tinha características do autismo, que nem o médico dele falava. Ele tem características, mas só que a gente não consegue fechar o laudo. E por que não conseguia fechar o laudo? Porque ele não tinha nenhum prejuízo. E para fechar o laudo, a gente precisa de algum prejuízo. E foi somente a partir dos 7, 8 anos que a gente começou a ter um prejuízo social. Um prejuízo muito grande social. Antes, a gente tinha alguns sinais, mas que não foram observados a tempo, tá? Quando ele era pequenininho, nasceu, quando ele mamava, ele não me olhava nos olhos. E eu me colocava a culpa. Eu falava assim, meu Deus, será que foi porque eu mexi no celular alguma vez que eu estava amamentando ele? Mas só que depois a gente foi ver que não, né? Eles não têm esse contato visual. Quando ele era pequenininho também, quando a gente mudava de rotina, quando a gente saía de férias, ia pra praia, essa quebra de rotina nele fazia muito mal. Ele ficava nervoso, ele ficava ansioso. Muitas vezes a gente tinha que tirar ele do apartamento. Outras coisas também, assim, ele tinha alimentares, né? Tinha uma época que ele só queria comer macarrão, e era uma fase, aquilo ia por meses. Depois era só carne, era por meses. Teve época que ele só queria almoçar no restaurante. Então a gente sempre tava nessa. Com 2 anos de idade ele também parou de falar, ele já falava com mais ou menos uns 2 anos, um pouquinho menos, ele parou de falar. Isso também é um sinal, quando há quebra, quando a criança fazia as coisas e ela para de fazer. Então, na época, a gente relatava isso pro pediatra, tudo, mas só que não tinha o olhar pro autismo naquela época, né? Falava assim, tem que pesquisar, ou isso é normal. Só que, gente, não é normal, tá? Hoje a gente tem que ficar bem atenta, porque não é normal. E para vocês terem noção, hoje, 1 em cada 36 crianças, ela é autismo. Ele tem o autismo em si, né? Então, eu ouço assim muito. Hoje teve muito aumento de diagnóstico, virou modinha. Gente, é ridículo falar isso. Graças a Deus houve aumento do diagnóstico. Mas por quê? Porque as pessoas estão tendo mais informações, os médicos estão se especializando mais. Isso é muito importante, porque no autismo a gente precisa de uma intervenção precoce, fazer terapias precoces para que a criança possa desenvolver aquelas habilidades que ela não tem. Entende? No caso do Joaquim, como a gente foi diagnosticado o ano passado, a gente fez terapias para correr atrás do prejuízo. Graças a Deus, a gente já estava em terapia até mesmo antes do diagnóstico, o que possibilitou ele melhorar muito, tá? Mas no autismo é muito importante a intervenção precoce. Muitas pessoas falam que o autismo virou modinha. Mas graças a Deus, os médicos hoje estão conseguindo laudar melhor, mais rápido as crianças, até mesmo os adultos. Porque com a informação, muitos adultos viram que o que eles achavam que era problema, entre aspas, na vida deles, que eles não se encaixavam na sociedade, hoje eles conseguem ver que eles têm o autismo, o transespectro do autismo, espectro do autismo, né? Bom, eu também falo que é cruel você falar isso para uma pessoa, uma família, uma mãe, que tem esses casos na família, porque só quem passa sabe. Não é fácil, gente, não é fácil, principalmente quando as crises entram. Todo mundo fala assim, tem direito a benefício do governo, tem outros benefícios. Até parece que a gente vai ficar rico com isso. Só que esse dinheiro não dá nem para comprar os remédios, fazer as terapias. Que muitas vezes essas terapias não são ofertadas pelo SUS.
E muitas crianças até deixam de fazer porque tem que pagar, né, o particular. Isso vai ser uma nossa luta aqui também, já adianto. Então, só quem passa sabe as lutas diárias. Então, a gente precisa de uma sociedade mais empática com isso, tá? E como que a gente identifica o autismo? Não existe um exame laboratorial, um teste de sangue que identifique o TEA. Ele é feito clínico, com base nos comportamentos e características apresentadas pela pessoa. Esses diagnósticos têm que ser laudados, basicamente, necessariamente, por neuropsicólogos ou neuropediatras, tá? E agora eu vou te falar alguns sinais que pode indicar o autismo em diferentes idades. Vamos lá. Em bebê e em crianças pequenas. Ele pode ter pouco contato visual e não te olha nos olhos com frequência. Ele não responde ao próprio nome. Você chama lá, a criança tá lá, chama João, João, e ele não te olha, tá? Tem atraso ou ausência de fala, que nem eu citei há pouco para vocês no meu caso, que parou de falar. Depois voltou, né? Demorou 1 ano para voltar. Não demonstra interesse em brincar com outras crianças. A criança autista, ela prefere brincar sozinha. Faz movimentos repetitivos, como balançar o corpo ou bater as mãos, que são chamadas as estereotipias, né? Aqui eu lembro muito bem de quando a criança tem um interesse naquilo. De menina eu vejo que é muito dinossauro. Gente do céu, como eles se encantam com o dinossauro. Se você perguntar para uma criança autista sobre dinossauro, ela vai falar todos os nomes possíveis, vai reconhecer todos os dinossauros possíveis e contar a história deles. Em crianças maiores e adolescentes, dificuldade em entender brincadeiras em grupo ou interações sociais. Interesse muito intenso por um assunto específico. Gosta de rotina e fica desconfortável com mudanças inesperadas. Pode apresentar sensibilidade a barulhos altos, texturas e cheiros. Muitas crianças não conseguem usar calças. As calças, elas falam que dói. Eles preferem shorts. Algumas ficam até sem roupa, preferem ficar sem roupas, porque o tecido é como se machucasse o corpinho deles, né? Eles não conseguem com som alto. Parece que machuca o ouvidinho deles. Por isso que alguns usam fones, abafadores de ruídos. Eu lembro de um caso muito interessante, né? Que eu ia dar bronca no Joaquim. Eu falava, que bonito, né, Joaquim, que você fez. Ele ficava olhando pra minha cara e falava assim, é bonito, mãe? Ou seja, ele não estava entendendo o que eu estava falando. Que eu estava, dando uma bronca, que não era bonito, que era feio o que ele tinha feito. Porque eles não entendem ironia. Então a gente tem que ser muito claro e precisa no que está falando com eles. Clara, precisa e curta. Porque se você fala uma frase muito grande, eles se perdem na frase. Em adultos, como alguns sinais que identificam? Muitos adultos passaram a vida sem um diagnóstico, achando que eram apenas tímidos ou diferentes, né? E alguns sinais comuns são dificuldade em entender ironias e expressões faciais, preferência por atividades solitárias e estruturadas, sensação de desgaste após interação social. Então, se você se identifica, ela vai falar todos os nomes possíveis, vai reconhecer todos os dinossauros possíveis e contar a história deles. Em crianças maiores e adolescentes, dificuldade em entender brincadeiras em grupo ou interações sociais. Interesse muito intenso por um assunto específico. Gosta de rotina e fica desconfortável com mudanças inesperadas. Pode apresentar sensibilidade a barulhos altos, texturas e cheiros. Muitas crianças não conseguem usar calças. As calças, elas falam que dói. Eles preferem shorts. Algumas ficam até sem roupa, preferem ficar sem roupas, porque o tecido é como se machucasse o corpinho deles, né? Eles não conseguem com som alto. Parece que machuca o ouvidinho deles. Por isso que alguns usam fones, abafadores de ruídos. Eu lembro de um caso muito interessante, né? Que eu ia dar bronca no Joaquim. Eu falava, que bonito, né, Joaquim, que você fez. Ele ficava olhando pra minha cara e falava assim, é bonito, mãe? Ou seja, ele não estava entendendo o que eu estava falando. Que eu estava, dando uma bronca, que não era bonito, que era feio o que ele tinha feito. Porque eles não entendem ironia. Então a gente tem que ser muito claro e precisa no que está falando com eles. Clara, precisa e curta. Porque se você fala uma frase muito grande, eles se perdem na frase. Em adultos, como alguns sinais que identificam? Muitos adultos passaram a vida sem um diagnóstico, achando que eram apenas tímidos ou diferentes, né? E alguns sinais comuns são dificuldade em entender ironias e expressões faciais, preferência por atividades solitárias e estruturadas, sensação de desgaste após interação social.
Então, se você se identifica, ou identifica seu filho, seu sobrinho, alguém perto de você, considere levar no neuro, num psiquiatra, para fazer uma avaliação. Porque quanto mais precoce for, melhor a pessoa vai desenvolver aquelas habilidades que não consegue, tá? E quem procurar nesses casos, nem eu disse, o neuropediatra é o médico indicado para as crianças, pois pode avaliar o desenvolvimento neurológico. O psiquiatra também pode fazer o diagnóstico, tanto em crianças quanto em adultos. O psicólogo é essencial no acompanhamento, porque ele vai ajudar no desenvolvimento emocional e social. O fonoaudiólogo auxilia na comunicação e desenvolvimento da linguagem. O terapeuta ocupacional trabalha com questões sensoriais e habilidades motoras. Tá? Então, todos esses profissionais, eles são de grande valia quando você suspeita ou quando você já tem o diagnóstico de autismo. E outros mais terapeutas, né? Tem pessoas que têm que fazer uso de medicamentos, aí só o neuropediatra, o neuro ou o psiquiatra poderá passar, vai depender dos casos, né? E é isso, gente. Se vocês têm alguma dúvida, pode mandar aqui para a rádio. Vou passar aqui o contato para vocês. 669-9603-6528. Que eu estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês e trazer mais informações também. Hoje a gente tratou um pouquinho sobre o autismo, inicialmente, né? Falando sobre o diagnóstico, sobre o acompanhamento adequado. Semana que vem eu quero trazer alguns direitos dos autistas e assim a gente vai tratando do tema, tá? Quero trazer das mães atípicas também. Quero falar que vocês não estão sozinhas. A maternidade atípica, ela é muito cruel também, pois é difícil a sociedade entender uma maternidade atípica, tá? Quero dizer que vocês não estão sozinhas, vamos trabalhar com vocês também, estamos aqui com vocês e vamos disseminando mais as informações. Bom, e para finalizar, quero reforçar um ponto muito importante. O autismo não é uma limitação, mas sim uma maneira única de perceber e interagir com o mundo. Com apoio, respeito e informação, podemos tornar a sociedade mais inclusiva e acolhedora para todas as pessoas autistas. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e espero vocês na segunda-feira que vem também. Tchau! Tivemos uma participação especial do Joaquim aqui, meu companheiro inseparável. Então com você.